Então, na seção do aileron, nós vamos ver as características desejadas do aileron, forma e tamanho do aileron. Vamos discutir a aerodinâmica do aileron, também associada à mecânica de voo relacionada aos movimentos relacionados ao aileron, tá? A guinada adversa, o aileron total, a inversão de aileron, que pode acontecer, que é relevante, a dinâmica de ângulo de ataque local no aileron e o efeito transônico, o efeito Mach no aileron, tá bom? Então vamos começar aqui com as características desejadas do aileron. Então a gente tem uma lista aqui de efeitos. Então, primeiramente, é claro que o aileron vai ser responsável pelo controle lateral da aeronave, tá? E ele deve conseguir gerar rolamento para uma boa velocidade de bank-to-bank, tá? Então vão existir alguns requisitos de qualidade de voo, tá? Não necessariamente de certificação, que vão identificar quanto tempo que você tem que levar para sair de uma certa inclinação para uma outra inclinação. Por isso que a gente fala bank-to-bank, quer dizer de uma inclinação para outra, e aí você vai contar quantos segundos que isso leva, tá? Então vão ter requisitos de certificação e de qualidade de voo que vão acabar te levando a criar esse critério para atender aos requisitos de certificação, tá? Ele deve ser suficiente para manobrar aeronave no caso de monomotor ou derrapagem, tá? É importante a gente lembrar que quando a gente tiver o ângulo de derrapagem, a curva de CR beta, ela vai demandar um coeficiente de rolamento para ser equilibrado. Então, toda vez que você estiver derrapando uma aeronave estável, ela vai gerar um CR e vai querer entrar em uma curva naquela direção. E você precisa ter o aileron para manter a proa constante, tá? Para não deixar aquela inclinação aumentar, tá? Então, esse aileron, dependendo se o CR beta é muito alto, ele pode chegar em caso de chegar próximo do batente de aileron, tá? Então, esse é mais um requisito. A guinada adversa deve ser pequena ou inexistente. Então, esse é um requisito desejável, tá? Idealmente, a gente teria uma guinada proversa. Então, a gente vai falar aqui da guinada adversa, tá? Então, um exemplo é curva para a direita, nariz para a direita no caso de guinada proversa. Ou seja, você inicia a curva para a direita e o nariz já vai para o lado que você gostaria que fosse. Então, usualmente, o aileron ele não faz isso. Você inicia a curva e o nariz vai para o outro lado, que é o fenômeno conhecido como guinada adversa, e existem métodos para reduzir esse efeito, e a gente vai falar deles aqui, tá? Então, usualmente, ailerons possuem guinada adversa, e a deflexão para cima e para baixo costumam ser diferentes, de maneira a minimizar o efeito, tá? Essa é uma das maneiras de fazer, você faz com que o aileron deflita para cima mais do que ele deflete para baixo, tá? Então, uma deflexão assimétrica, tá? Agora, tem outras maneiras de fazer também. A gente vai ter um tópico aqui sobre isso. O aileron deve manter a controlabilidade mesmo em altas velocidades, então não deve ocorrer nenhum tipo de inversão de aileron, tá? E a gente vai tratar sobre inversão aerodinâmica e inversão que também pode estar associada à torção estrutural da própria asa, tá? Ele não deve inverter o sinal devido a descolamento em baixa velocidade. Por exemplo, próximo ao stall ou em alta velocidade, se você defletir o aileron, você não pode ter uma inversão de comando, tá? Então essas são as características desejadas do aileron, tá? E a gente falou um pouco aqui de alguns requisitos que acabam te levando a gerar um requisito de bank-to-bank, tá? Então a gente está pegando aqui direto do FAA os requisitos, tá? O link está aqui embaixo dos requisitos. E ele fala aqui sobre o controle lateral, tá? Então, deve ser possível fazer curvas de 20 graus, tá? Contra o motor que está inoperante, tá? De um voo com velocidade constante de 1.3 a velocidade de stall, que é esse VSR1. Então, ele está jogando para a mínima velocidade, ou seja, mínima velocidade é uma velocidade razoavelmente baixa, né? Onde você vai ter alto ângulo de ataque e baixa pressão dinâmica, e você tem que conseguir executar essa curva contra o lado do motor que está inoperante, tá? Então, isso vai acontecer com o motor crítico inoperante. Então, no caso de hélices, principalmente, existe um motor crítico inoperante. No caso de motores a jato, normalmente é mais difícil definir um motor crítico, eles acabam tendo a mesma falha, o motor direito e o motor esquerdo. O motor que ainda está operante, ele vai estar no máximo